Fala, minha gente querida, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula virtual de matemática. Eu sou o professor Juliano e hoje nós vamos falar sobre equações do segundo grau. Antes de começar, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e apertar o sininho. Vem comigo, minha gente, vamos juntos em mais essa viagem matemática. E vamos lá, minha gente, para mais uma aula. Hoje, fórmula de Bhaskara, equação do segundo grau com uma incógnita. Bom, as equações do segundo grau na história sempre tiveram relacionadas com problemas envolvendo área. Por exemplo, esse aqui na tela. Olha só, um arquiteto quer desenvolver o projeto de uma casa em um terreno retangular com área de 108 metros quadrados. Além disso, de acordo com suas ideias, o comprimento deve medir 3 metros a mais do que a largura. Então aqui eu tenho um terreno retangular numa rua, onde o comprimento é 3 metros a mais que a largura. Então se a largura é x, o comprimento tem que ser x mais 3. E a área desse terreno é de 108 metros quadrados. Então, a gente sabe que toda vez que nós calculamos a área de uma figura retangular, por exemplo, o terreno retangular, a área é comprimento vezes largura. Se a gente sabe que o comprimento é x, aliás, que o comprimento é x mais 3 e a largura é x, então x vezes x mais 3 tem que dar os 108 metros. Fazendo a distributiva, x² mais 3x é igual a 108. E deixando todo mundo no primeiro membro, todos os números, nós temos que x² mais 3x menos 108 é igual a zero. E agora a gente pode analisar o que a gente acabou de escrever aqui. Vejam só, isso daqui é uma equação, porque é uma igualdade envolvendo dois membros. Ela é do segundo grau, porque nas incógnitas envolvidas, o maior expoente é 2. E ela tem uma incógnita, porque o valor desconhecido é o x. E veja que aqui no x² e aqui no x, os valores devem ser o mesmo, porque é a mesma incógnita. Vamos então aprofundar mais o nosso olhar nessas equações do tipo segundo grau. Olha só, uma equação do segundo grau, ela sempre vai ter uma fórmula, um formato, uma lei de formação. Ela sempre vai ser do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Mas cuidado, não se assuste. O a, o b e o c, que são letras do nosso alfabeto, aqui eles estão fazendo a vez de número. Como se o a fosse o número que sempre acompanhasse o x². O b é o número que sempre acompanha o x. E o c é sempre o número que vai estar sozinho, não vai acompanhar letra alguma. E veja, o a, o b e o c, portanto, são números reais. E esses números, eles estão multiplicando as variáveis ou não multiplica a variável. O a, perceba que ele nunca poderá ser zero, porque uma vez que o a é zero, o a sendo zero multiplicando o x², eu vou cancelar esse termo, porque zero vezes qualquer coisa é zero. Aí eu teria só bx igual a c, bx mais c igual a zero. Eu teria uma equação do primeiro grau. Então, para a equação ser do segundo grau, o número a ele não pode ser zero. Entretanto, o b e o c poderiam ser zero tranquilamente, porque cancelar esse segundo termo e cancelar esse terceiro, eu posso. Ela continua sendo do segundo grau, ó, o expoente 2. Então, vejam só. A primeira coisa que nós temos que fazer é ter a habilidade de olhar uma equação do segundo grau, ou seja, uma igualdade, que o maior expoente é 2, e identificar os valores de a, b e c, onde o a vai estar junto com o x², o b vai estar junto com o x e o c vai estar sozinho. Então, veja só, olhando essa equação aqui, x² mais 3x menos 108 igual a zero. Olhando aqui, quem é o valor do a?
O A é o número que está com o x², e quando não aparece nada, é 1. O B é o número que está com o x, é o mais 3. O C é o número que está sozinho, é o menos 108. Então, percebam que os sinais aqui que envolvem os coeficientes, eles fazem parte desses números. Vamos lá. Aqui, quem acompanha o x² é 2. Quem acompanha o 3x é 3. E quem não está com letra alguma é o 7. Aqui, o A é quem acompanha o 3x², menos 3. O B é quem acompanha o x, mais 5. O C é quem não acompanha a letra, é o menos 6. Aqui, gente, muito cuidado. O A é quem acompanha o x², é o menos 1. O B é quem acompanha o x, é o mais 9. E veja que não tem número sozinho. Se não tem número sozinho, é porque tem C sim, só que o C vale 0. Aqui, quem acompanha o x² é o 1. Veja que não tem um número que acompanha o x. Então, eu posso falar que B existe, mas o seu valor é 0. E o número que não acompanha a letra alguma é o menos 11, que é o valor do C. Nesse caso, o valor que acompanha o x² é o menos 3, ele é o A. Veja que não aparece um número que acompanha o x, que é o B, que vale 0. E não aparece um número sozinho, que é o C, que vale 0. Então, eu posso dizer que existem equações completas do segundo grau, onde o A, o B e o C não são 0. E existem equações incompletas do segundo grau, onde ou o B, ou o C, ou até mesmo os dois são 0. Então, vamos a algumas informações importantes que a gente acabou de ver. Primeiro, os coeficientes, os números A, B e C, eles podem ser qualquer valor. Entretanto, o número A, o coeficiente A, ele não pode ser 0. Para isso aqui ser equação do segundo grau, o A tem que ser diferente de 0. Porque se o A for 0, esse termo aqui é cancelado. Agora, o B ou o C, ou até mesmo os dois, eles podem ser 0. Toda vez que só o B ou só o C, ou até mesmo os dois, forem 0, nós dizemos que essa equação é incompleta do segundo grau. Agora, se o B ou o C for diferente de 0, ou melhor, os dois ao mesmo tempo for diferente de 0, nós dizemos que essa equação ela é completa. Então, aqui no nosso caso, como nós já fizemos no primeiro exemplo na tela anterior, o A vale 1, o B vale mais 3 e o C vale menos 108. E essa é uma equação do segundo grau do tipo completa. Mas vejam, ainda não estamos resolvendo equações, vamos começar a resolver agora. Primeiro, as equações incompletas do segundo grau. Vamos ao primeiro caso, quando B é 0. Se o B for 0, eu vou ter uma equação do tipo ax² mais c igual a 0. Vamos entender como que é resolvido através de alguns exemplos. Letra A. Quais são os números que elevados ao quadrado resultam 64? Ou seja, olhando aqui na nossa lousinha, eu quero um número que é x² igual a 64. Como vai ter x² igual a 64, eu quero números que expressem a raiz quadrada de 64. Só que essa raiz quadrada ela vai ser positiva e negativa. Então, eu quero mais a raiz de 64 e menos a raiz de 64. Então, números que elevado ao quadrado dá 64 é o mais 8 e é o menos 8. Vamos a outro. Resolver 3x² menos 27 igual a 0. Minha gente, aqui, resolver 3x² menos 27 mais menos 27 igual a 0 é resolver do jeito que a gente está acostumado. Letra de um lado, número do outro. Olha só. 3x² menos 27 igual a 0. Passando menos 27 do outro lado, 3x² é igual a 27.
O 3 está multiplicando, passa dividindo. X² igual a 9. Aqui a potência, ela vai passar do outro lado, como a gente viu no exemplo anterior, mais ou menos a raiz. Portanto, o x vai ser mais a raiz de 9 ou menos a raiz de 9. Mais a raiz de 9 é mais 3. Menos a raiz de 9 é menos 3. Então, nesse caso, a gente pode concluir o quê? Toda vez que tivermos uma expressão ax² mais c igual a zero, ou seja, o b vai ser igual a zero, nós sempre vamos ter dois valores para x, duas raízes reais. Só que elas sempre serão opostas ou simétricas. O que isso quer dizer? No nosso segundo exemplo, nós tivemos dois valores para x, mais 3 e menos 3. Vejam, são valores opostos. No primeiro exemplo, nós tivemos valores mais 8 e menos 8. São valores opostos. No segundo caso, nós temos ax² mais bx igual a zero, com c igual a zero. Nesse caso, como é que nós resolvemos? Vamos olhar na nossa lousa. Nós temos x² menos 3x igual a zero, e aqui nós vamos colocar o x em evidência. Olha só, x que multiplica x menos 3 igual a zero. E aqui vamos analisar, nós temos uma multiplicação que dá zero. Numa multiplicação que dá zero, ou o primeiro termo x é zero, ou o segundo termo x menos 3 é zero. Então, x pode ser zero, ou x menos 3 igual a zero. Passando do outro lado, x igual a 3. Então, vejam, nós temos aqui ainda dois resultados, 0 ou 3. Então, aqui a gente pode concluir que, nesse segundo caso, nós temos sempre duas raízes, dois valores para x. Uma delas é nula, é zero, e a outra vai ser menos b sobre a. Porque, vejam, o a vale 1 e o b é menos 3. Fazendo menos ou menos 3 sobre 1, menos menos 3, mais 3 sobre 1, 3. Então, lá, a raiz ela vai ser menos b sobre a. E no terceiro caso, ax² igual a zero com b e c igual a zero, automaticamente o resultado vai ser zero. Vejam só, 3x² igual a zero. X² vai ser 0 sobre 3. Uma coisa, 0 dividido por qualquer coisa é 0. A raiz quadrada de 0 é 0, então vai ser mais 0 ou menos 0. Ora, mais 0 é neutro, então é só o 0. Então vejam, aqui eu vou ter duas raízes iguais a 0, porque vai ser mais 0 e menos 0, que vai dar 0. Então olha só, minha gente, aqui nesses casos de equações incompletas, a gente viu que nós sempre vamos ter dois resultados, porque a equação é do segundo grau. E agora mais uma parte da nossa aula. Nós aprendemos até agora a resolver equações incompletas. Vamos então resolver a equação completa do segundo grau. E para resolver a equação completa do segundo grau, minha gente, é o que a gente chama da fórmula de Bhaskara, muito comentada e muito falada na escola. E agora nós vamos aprender qual é essa tal fórmula de Bhaskara. Primeiro, um pouco de história. Entre 780 e 850 d.C., existiu um matemático árabe muito famoso chamado Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi, onde mais ou menos em 820 d.C., al-Khwarizmi escreve o livro Kitab Hisab al-Jabr wal-Muqabala, que traduzindo quer dizer o livro do cálculo, da restauração e do balanceamento. E aqui nesse livro, minha gente, entre muitas coisas interessantes, ele propõe uma fórmula, um método para se resolver equações do segundo grau. Aqui nós temos alguns fragmentos desse livro, e este aqui que aparece é Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi. Aqui, muita atenção nessa página que está em árabe, olha esse desenho, nós vamos usar muito esse desenho nessa parte do vídeo. E veja esse outro exemplo aqui, que aparece
um fragmento do mesmo desenho. E aqui desse livro, já traduzido para o português, tem o seguinte problema. Certa quantidade, Xai, pela mesma quantidade, Xai, formando o quadrado mal, mais 10 vezes essa mesma quantidade, Xai 10, é igual Iosawi, a constante 39, Haddad 39. Quanto vale essa quantidade? Então veja, em árabe, mal é um valor quadrado, Xai é um valor desconhecido. Portanto, Xai 10 são 10 vezes esse valor desconhecido. Iosawi, em árabe, quer dizer igual. E Haddad 39 é uma constante. Então ele está propondo, na linguagem de hoje, um valor ao quadrado, x quadrado, somado com 10x, 10 vezes esse valor. Veja que usamos a palavra x, porque ela é muito parecida com Xai, que quer dizer desconhecido, incógnito em árabe. Iosawi igual a Haddad 39, a 39. Isso em 820 depois de Cristo. O que aconteceu é que na Índia, em 1140 depois de Cristo, um matemático hindu chamado Bhaskara escreve o livro Lilavati Vijayanita, que traduzindo quer dizer o belo contador de sementes. E nesse livro, ele fez uma tradução ao pé da letra do livro do Alcovarisme. A diferença é que ele transformou do árabe para o hindu, para o indiano, e ele não creditou o livro ao Alcovarisme. Ele simplesmente assinou como um livro dele nessa tradução. E olha só que interessante como está traduzido, olha o problema que tem nesse livro. Certa quantidade, Yavat, agora em hindu, pela mesma quantidade, Yavat, formando o quadrado, Yavat Varga, mais 10 vezes essa mesma quantidade, Yavat 10, é igual, fala, a constante 39, Rupaka 39. Quanto vale essa quantidade? Vejam, é exatamente o mesmo exercício, porque ele traduziu ao pé da letra o livro do Alcovarisme. Só que não creditou. Então, olha só, x quadrado mais 6x igual a 39. É o mesmo exercício, é a mesma coisa. E aí teve um matemático francês chamado François Vieutet, que em 1591, olha lá, praticamente 500 anos depois do livro do Bhaskara, ele vai até a Índia em busca de especiarias, conhece o livro do Bhaskara, que na verdade é uma tradução do Alcovarisme, se encanta e aí ele pega e escreve um livro com base no livro do Lilavati Vijayanita, do Bhaskara. E aí o livro do François Vieutet é conhecido como In Arten Analysen. Só que aqui nesse livro, ele acredita ao Bhaskara a fórmula, o método que ele descobriu, chamando isso de fórmula do Bhaskara. Então, na história, a fórmula de Bhaskara ficou conhecida por causa do François Vieutet, que traz essa ideia para o Ocidente. Mas, uma coisa muito importante, esse método não é do Bhaskara, é do Alcovarisme. Mas de tanto ser falado de Bhaskara, ficou conhecido hoje como fórmula de Bhaskara. E como que o Bhaskara, aprendendo com o Alcovarisme, resolvia uma equação do segundo grau do tipo completa? Bom, primeiro, eles usavam 3 instrumentos fantásticos para resolver isso. Para resolver, por exemplo, x² mais 10x menos 39 igual a 0, que é a equação proposta no livro. Eles usavam um lenço branco quadrado, eles usavam um pedaço de carvão para escrever no lenço, e eles usavam leite de cabra, que é como se fosse a borracha, para limpar o lenço depois. E como é que eles usavam um pedaço de lenço quadrado branco com carvão, com leite de cabra para resolver tudo isso? Olha só. Bom, primeira coisa, nós temos a equação x² mais 10x menos 39 igual a 0.
Como a gente sabe que é a letra de um lado, o número do outro, isso há muito tempo, já inventado pelos árabes lá no livro do Alcovarisme, ele vai pegar o menos 39 e passar do outro lado mais 39. Agora, ele vai pegar o termo que está em x, o b, e vai dividir exatamente em duas partes iguais. Então, 10x dividido em duas partes iguais é mais 5x e mais 5x. E agora, ele vai pegar o lenço branco. Veja só, um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, geometricamente, ele representa a área de um quadrado. Por exemplo, esse quadrado aqui. Ele pegou o lenço branco, dividiu em 4 partes com 2 quadrados e 2 retângulos exatamente iguais. Então, aqui nesse quadrado, vamos usar geometricamente que ele vai valer x² como área. Ora, se ele vale x² como área, quer dizer que cada um dos seus lados mede x, porque x vezes x dá o x². Aqui nós temos dois valores iguais a 5x. E expressões algébricas, que são multiplicações de expoente 1, representam áreas também, mas áreas de retângulo. Então aqui eu tenho duas áreas iguais a 5x. Então aqui no meu lenço branco, que está dividido em 4 partes iguais, eu tenho dois retângulos que representam essas áreas aqui. Então olha só, um retângulo de área 5x, veja que um lado vai ser 5 e o outro vai ser x, porque é lado vezes lado. Só que aqui eu já tenho esse tamanho x, portanto esse outro tamanho do outro lado, ele vai medir x também. Então quer dizer que esse outro tamanhinho só pode ser 5, porque 5 vezes x dá área 5x. Da mesma forma o outro retângulo, veja só. Se esse retângulo mede 5x de área e esse outro ladão mede x, significa que esse outro lado vai medir x também. Então esse outro ladinho aqui só pode ser x. Aliás, desculpa, só pode ser 5. Então veja que para achar esse lado, essa área que falta, basta eu ver o seguinte: um lado mede 5 e o outro lado pequenininho também mede 5. Quer dizer que essa área aqui que está faltando, ela vai medir 25. Então olha só que interessante, eu tenho um quadrado de lados x mais 5 por x mais 5, onde a área desse quadrado é lado x mais 5 vezes lado x mais 5, que nada mais é do que a junção de cada partezinha. Então vejam só, x mais 5 vezes x mais 5 é x mais 5 ao quadrado, onde vai ser o x² somado com 5x, somado com 5x, somado com esse 25. E a grande sacada está em perceber qual é o valor numérico de x² mais 5x mais 5x. Ora, acabamos de escrever que x² mais 5x mais 5x vale 39. Portanto, x mais 5 ao quadrado é 39 mais 25. X mais 5 ao quadrado, portanto, é 64. E aqui, então, eu tenho interesse de saber se x mais 5 ao quadrado é 64, passando a potência do outro lado, como a gente já viu no início do vídeo, ela vai ser mais ou menos a raiz do 64. E aqui eu convido todos a parar e entender por que toda vez que eu tenho um quadrado, numa equação eu passo do outro lado como mais ou menos a raiz. Vamos entender isto. Olha só. Então, se eu tenho x mais 5 ao quadrado igual a 64, eu vou passar como x mais 5 igual a mais ou menos a raiz de 64. Aqui a gente tem que entender essas escritas. Olha só. Por exemplo, raiz quadrada de 64 é igual a 8. É uma escrita. X² igual a 64 é outra escrita. E essas escritas são completamente diferentes. Olha só. Raiz quadrada de 64 igual a 8 quer dizer que eu tenho o quadrado de área 64. E eu quero saber qual é o valor do lado desse quadrado. É 8. Então vejam. 8 vezes 8 é a mesma coisa que 8 ao quadrado, que é 64. Por isso, a raiz de 64 é igual a 8. Entretanto, escrever x² igual a 64
É a mesma coisa de escrever. Que número elevado ao quadrado dá 64? Ora, tem dois números, o 8, porque 8 vezes 8 é 64, e o menos 8, porque menos 8 vezes menos 8 também é 64. Olha lá, menos com menos é mais. Então vejam, escrever x² igual a 64 é procurar o valor da raiz positiva e negativa do 64, porque tanto esse valor positivo quanto esse negativo, se automultiplicando, chegam no número procurado. Vamos continuar então. Quando eu tenho x mais 5² igual a 64, eu estou procurando aqui dentro um valor que é o quadrado de 64. Então esse valor pode ser tanto positivo quanto negativo. Então lá, x mais 5 igual a mais ou menos a raiz de 64. Então, o x mais 5 vai ser tanto a raiz positiva quanto a raiz negativa. Eu vou ter dois resultados. Vamos resolver o primeiro. X mais 5 igual a raiz positiva. Então, x mais 5 é igual a mais a raiz de 64. X mais 5 igual a 8. Passando o 5 do outro lado como menos 5, x vai ser 3. Ou, x mais 5 igual a raiz negativa do 64, que é menos 8. Passando o menos 5 do outro lado, x igual a menos 13. Então, como é uma equação do segundo grau, lembrem-se, eu sempre vou ter dois resultados. No caso aqui, mais 3 e menos 13. Aplicando o mesmo método, a gente vai descobrir agora a fórmula de Bhaskara, do jeito que o Al-Khwarizmi fez, e o Bhaskara levou para a Índia, e o Vietê trouxe para a França, que depois passou para todo o Ocidente, para todo mundo. Então, eu tenho uma equação do segundo grau, do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Se a gente se recordar do exemplo anterior, lembra que o a do x² era 1? Então, para eu deixar 1 aqui, eu vou dividir todos os termos dessa equação por a. Vejam que a com a cancela. Então, eu tenho x², aqui eu tenho agora b sobre ax, c sobre a igual a zero. Qual foi a primeira coisa que o Vietê mostrou para a gente que ele aprendeu no livro do Bhaskara? A gente vai deixar a letra de um lado, número do outro. Lembrem-se que c sobre a é só número, então eu vou passar do outro lado. Então fica x² mais b sobre ax igual a menos c sobre a. E agora, a gente tem que pegar aquele valor de b, que acompanha o x, que no caso é b sobre a, e dividir ao meio, né? Então vai ficar b sobre 2ax e b sobre 2ax. Vamos lembrar que esse x² vai representar a área do quadrado, e aqui eu tenho dois retângulos iguais a b sobre 2a. Então, olha só, meu lencinho branco dividido em 4 partes, o quadrado, área x², portanto, cada lado vale x. Um retângulo de área b sobre 2ax, onde um ladinho eu já conheço, é x. Portanto, o outro ladinho só pode ser b sobre 2a. Um outro retângulo b sobre 2ax, onde um ladinho eu já conheço, é o x. Portanto, o outro ladinho só pode ser b sobre 2a. Então, quer dizer que eu acabei de descobrir o valor dos ladinhos do outro quadrado, que é b sobre 2a. Então, essa área que está faltando é b sobre 2a ao quadrado. Então, eu tenho um quadrado de x mais b sobre 2a por x mais b sobre 2a. E a área desse quadrado é eu fazer x mais b sobre 2a vezes x mais b sobre 2a, que é x mais b sobre 2a ao quadrado, que nada mais é do que a junção de cada uma dessas areazinhas. Então, olha só, eu tenho x mais b sobre 2ax mais b sobre 2ax igual a menos c sobre a. E, pelo desenho, eu tenho que x mais b sobre 2a ao quadrado é a junção de cada partezinha. x² mais b sobre 2ax mais b sobre 2ax mais b sobre 2a quadrado. E a gente sabe que x mais b sobre 2ax mais b sobre 2ax vale menos c sobre a. Então, esta área, x mais b sobre 2a ao quadrado, vai ser o menos c sobre a mais b sobre 2a quadrado. Veja que o fato do c sobre 2a estar negativo, eu só troquei ele e coloquei ele lá na frente. Resolvendo o parêntese, vai ficar b² é b² e 2a² é 4a². Agora, resolvendo o MMC.
Olha só, fazendo o MMC de 4a² e a vai ser o próprio 4a². 4a² dividido por 4a² é 1, vezes b², b². 4a² dividido por a, vou cancelar 1a daqui com 1a daqui, vai só sobrar 4a, vezes c vai dar menos 4ac. Agora, o quadrado passa do outro lado como mais ou menos a raiz. Então, x mais b² é mais ou menos a raiz de quem está do outro lado. E eu posso, como é uma fração, fazer a raiz de cima e a raiz de baixo. Em cima vai ficar raiz de b² menos 4ac. E embaixo, raiz de 4 é 2 e raiz de a² é a. E agora eu vou pegar aquele mais b sobre 2a e passar do outro lado menos b sobre 2a. Vejam que é uma soma ou uma subtração de fração e os denominadores são iguais, então eu posso deixar tudo num denominador só. E aqui então eu tenho o que a gente chama de fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz de b² menos 4ac, sobre 2a, onde aquele valor que está dentro da raiz, b² menos 4ac, é conhecido como a letra grega delta. Delta, ele é o D do alfabeto grego. E ele é chamado, essa conta aqui, ela é chamada de discriminante. Então, às vezes, vem um exercício perguntando assim, calcule o discriminante dessa equação. Então, ele está pedindo o valor do delta, o valor que vai dentro da raiz na equação de Bhaskara, que é b² menos 4ac. E na prática, para a gente resolver uma equação, a gente sempre resolve primeiro o valor de delta, joga aqui na raiz e resolve o valor do x. Vamos usar o exemplo que está no livro do Alcovarisme, do Bhaskara e do Vieté. Olha só, x² mais x menos 39 igual a 0. A primeira coisa, se a gente lembrar que a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, nós temos que saber quem é o a, quem é o b e quem é o c, para a gente jogar aqui nessa fórmula e achar o valor rapidinho. Então, olhando a equação do segundo grau, é por isso que a gente tem que saber quem está junto com o x², quem está junto com o x e quem não está com ninguém, que são exatamente os valores de a, b e c. Então, olha só, o a vale 1, o b vale mais 10 e o c vale menos 39. E agora, minha gente, praticamente acabou. É só usar a fórmula. E nós vamos dividir essa fórmula em duas partes. Vamos calcular agora o discriminante e depois a gente vai calcular o valor do x. O discriminante delta, olha lá, b² menos 4ac. O b vale 10, então vai ficar 10². O a vale 1 e o c menos 39, então vai ficar menos 4 vezes 1 vezes menos 39. 10 ao quadrado é 100. Menos 4 vezes 1 é menos 4. E menos 4 vezes menos 39, menos com menos mais. 4 vezes 39, 156. Então, o delta é 256. Esse é o valor do que a gente chama do discriminante da equação. Agora é só achar o valor de x. X é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O b é 10, então vai ficar menos 10. Mais ou menos a raiz do delta. O delta a gente calculou, é 256, então raiz de 256. Sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Resolvendo, vai ficar menos 10, mais ou menos. Raiz de 256 é 16, sobre 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter dois valores, um x1 e um x2. Por que x1 e x2? Porque são dois valores diferentes. O x1, eu vou fazer, por exemplo, a conta de mais. Então, é menos 10 mais 16 sobre 2, que vai dar 6 sobre 2, 3. E o x2, eu vou fazer menos 10 menos 16, dá menos 26, sobre 2, 13. Vejam, são os mesmos valores que a gente achou usando o lenço branco, o pedaço de carvão e o leite de cabra. Portanto, a gente diz que a solução é 3 e menos 13. Vejam, gente, aqui eu escrevi como forma de par ordenado, mas está errado, tá? Esse parêntese não tem aqui. Foi um erro que eu acabei de ver, me desculpem. E agora, mais uma parte do vídeo, vamos começar a analisar as coisas que a gente acabou de verificar. Por exemplo, a quantidade de raízes. Veja só, nós acabamos de ver que a letra grega delta, que representa b² menos 4ac, ela é chamada de discriminante. A palavra discriminante, se a gente dividir ela, é dis, que quer dizer uma negação,
Discriminante vem de crime. Ao contrário do que a gente imagina, a palavra crime não quer dizer fazer uma coisa errada, mas quer dizer fazer uma coisa escondida. É que normalmente se faz coisa escondida quando ela é errada, né? Portanto, discriminante é negar uma coisa escondida. Então é que alguma coisa apareça. E calcular o delta, na verdade, vai aparecer uma análise muito interessante. Vejam só, quando a gente calcula b² menos 4ac, a gente pode achar um valor positivo, um valor negativo e um valor, por exemplo, zero, valor neutro. Toda vez que for um valor positivo, a gente diz que a equação terá duas soluções diferentes. Quando eu calcular o x, eu vou calcular o x1 e o x2, e serão dois valores diferentes. Se o delta for zero, a gente diz que terá dois valores iguais. Veja, calcular o x1 e calcular o x2 vai dar exatamente o mesmo resultado. Por isso que são dois valores, porque é x1 e x2, mas valores iguais. E se o delta for negativo, a gente diz que não tem solução real. Mas, professor, por quê? Veja, se o delta for um valor negativo, aqui eu vou ter que calcular a raiz do delta, a raiz de um valor negativo. E nos números reais, não existe raiz quadrada de valor negativo. Vamos a um exemplo. Por exemplo, x² mais 9x mais 2 igual a zero. E eu não quero achar o valor da raiz, eu quero achar só o discriminante. Então, só o valor do delta. Primeiro, eu tenho que saber quem é o A, o B e o C. O A é quem acompanha o x², mais 1. O B quem acompanha o x, mais 9. C quem não acompanha a letra, o mais 2. Calculando o delta, b² menos 4ac, eu vou ter 9 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes mais 2. 9 ao quadrado é 81. Menos com menos mais, com mais menos. Desculpa, menos com mais menos. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. E 81 menos 8 é 73. Então, o delta ele é maior que zero, é 73. Então, se eu continuar aqui, eu vou achar duas raízes, duas soluções, dois valores para x diferentes. O x1 e o x2 serão valores diferentes. Agora aqui, x² menos 2x mais 3 igual a zero. O A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale 3. Veja, sempre vou precisar achar os valores de A, B e C. Calculando o delta, b² menos 4ac vai ficar menos 2² menos 4 vezes 1 vezes 3. Vejam, não interessa se o b é positivo ou negativo. Toda vez que eu elevo ao quadrado, vai dar um valor positivo. Então, menos 2 ao quadrado, mais 4. Menos com mais menos, com mais menos. 4 vezes 1 vezes 3, 12. E 4 menos 12 é menos 8. Me desculpa aqui, gente, acabei errando, colocando menos 9. É menos 8. E menos 8 é um número negativo. Portanto, delta é um número negativo. Não apresenta raiz, não apresenta solução. Porque quando eu colocar a raiz de um número negativo aqui, não vou conseguir fazer essa conta. Menos x² mais 6x menos 9 igual a zero. Vejam, o A vale menos 1, o B vale 6 e o C vale menos 9. Calculando delta, b² menos 4ac. Vai ficar 6² menos 4 vezes 1 vezes menos 9. 6² é 36. Menos com menos, mais com menos, menos. Ixi, gente, eu estou errando bastante nesse vídeo, né? Que é menos. 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. E 36 menos 36 dá zero. Então, aqui eu vou ter a raiz quadrada de zero. Então, vai ficar mais ou menos zero. Então, menos b mais zero dá um valor. E menos b menos zero dá o mesmo valor. Por isso, são duas raízes, o x1 e o x2, iguais. E vamos continuar a nossa análise. A relação entre coeficientes e raízes. Vejam só, minha gente, que resultado interessante. Se eu quiser calcular a soma das raízes, x1 mais x2. Vejam, o x1 é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E o x2 é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Fazendo essa soma, vejam que são somas de frações com denominadores iguais, portanto eu posso juntar numa só. E fazendo mais raiz de delta menos raiz de delta, são dois valores iguais com sinais opostos, então vão se cancelar. Então vai sobrar apenas
menos b sobre 2a. Ora, devo b, devo 2b sobre 2a, cancelando aquele 2, vai ficar menos b sobre a. Esse é o resultado da soma das raízes, menos b sobre a. Então vejam que se eu tiver uma equação do segundo grau e quiser a soma das raízes, não necessariamente eu preciso encontrar o x1 e o x2 para depois somar. Basta eu fazer menos b sobre a. E o produto das raízes? Vejam só, a gente sabe que x1 vezes x2 é menos b mais raiz de delta sobre 2a e o x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. E eu quero multiplicar esses valores. Em cima, minha gente, é o produto da soma pela diferença de dois termos, que é o quadrado do primeiro termo vezes o quadrado do segundo, aliás, menos o quadrado do segundo termo. Então, é menos b quadrado menos a raiz de delta ao quadrado. E embaixo é 2a vezes 2a, que é 4a quadrado. Então, vai ficar menos b ao quadrado vai dar b quadrado positivo, porque um expoente par, resultado positivo. E a raiz elevada ao quadrado cancela o quadrado com a raiz, sobra só o que tem dentro, que é o delta. Só que o delta a gente sabe, é b quadrado menos 4ac. Então eu posso substituir o delta por b quadrado menos 4ac. Fazendo a distributiva do menos na frente do parêntese, eu vou ter b quadrado menos b quadrado mais 4ac, dividido por 4a quadrado. E mais b quadrado menos b quadrado cancela. Sobra só 4ac dividido por 4a quadrado. Posso cancelar o 4 de cima com o 4 de baixo e 1a de cima com 1a de baixo. Então vai sobrar c sobre a. Vejam que c sobre a sempre vai ser o produto das duas raízes. Então se eu tiver uma equação do segundo grau e quiser o valor de x1 vezes x2, eu não preciso necessariamente calcular o delta, calcular o x1, calcular o x2 para depois multiplicar. Basta eu fazer c sobre a. Vejam só, minha gente, se eu sei que a soma das raízes é menos b sobre a e o produto é c sobre a, olha que coisa fabulosa. Uma equação do segundo grau ela é do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, não é? Se eu dividir todos os termos por a, eu vou cancelar o a do começo. Então vai sobrar x² mais b sobre x, mais b sobre ax, mais c sobre a igual a zero. Vejam que b sobre a e c sobre a são valores conhecidos. b sobre a negativo é a soma. Portanto, esse valor aqui é menos o menos b sobre a. Esse valor é menos a soma. Então, o valor que está com x, quando a for 1, é a soma negativa das raízes. O produto é o próprio c sobre a. Então, quando o a for 1, o b, que é o valor que está com x, se eu trocar o sinal dele, vai dar exatamente a soma das raízes. E o c, o número que está sozinho, vai ser exatamente o produto das raízes. Então, eu consigo, a partir das raízes, encontrar uma equação do segundo grau que gere aquelas raízes. Vamos a alguns exemplos. Olha só. Eu tenho um valor para x1, 4, e um valor para x5, para x2, 5. Qual é a equação do segundo grau que, ao calcular essa equação, usando a fórmula de Bhaskara aqui, eu consigo encontrar 4 e 5 como raízes? Ora, se a gente sabe que x² é menos a soma x mais o produto, basta eu somar as raízes 9 e multiplicar as raízes 20. Portanto, a equação procurada é x² menos a soma menos 9 junto com x, mais o produto, mais 20, igual a zero. Também, se eu tiver x² mais 10x menos 39 igual a zero, aquela mesma conta lá do livro do alcovarismo. Qual é a soma das raízes? Veja só, aqui a gente já calculou x1 e x2. 3 menos 13 vai dar menos 10. Só que eu não precisaria calcular isso daqui para descobrir, basta eu fazer menos b sobre a. Olha só, menos o 10 sobre o a1 vai dar o próprio menos 10. O produto é 3 vezes menos 13, menos 39. Mas vejam que eu não precisaria ter calculado, porque o produto é c sobre a. Menos 39 dividido por 1 também deu os mesmos menos 39.
Então aqui, minha gente, eu posso fazer um resumão de equação do segundo grau. Olha só, uma equação de segundo grau é do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Lembra que o b e o c podem ser quaisquer valores, mas o a ele não pode ser zero. C é chamado de termo independente, porque ele não tem letra acompanhado dele. O coeficiente são os números que multiplicam o x. O b é o número que multiplica o x e o a é o número que multiplica o x². E raiz é o valor de x que torna essa expressão igual a zero. Para encontrar essas raízes, o primeiro passo é calcular o discriminante delta, b² menos 4ac, onde se o delta for um número positivo, eu vou encontrar dois valores diferentes. Se ele for um número negativo, eu não vou encontrar valor nenhum. E se o delta for zero, eu vou encontrar dois valores iguais. Achando o valor do delta, eu posso achar o valor das raízes, fazendo menos b, mais ou menos a raiz desse delta, dividido por 2a. Também eu posso encontrar a soma das raízes, fazendo menos b sobre a, sem necessariamente saber quais são elas. E o produto das raízes c sobre a, sem necessariamente achá-los, esses produtos, e depois multiplicar. E eu posso encontrar uma equação do tipo x² menos a soma x mais o produto, onde eu posso fazer o trinômio do segundo grau e fatorar isso daí, que vai ficar a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então aqui tem toda a teoria de equação do segundo grau. E aí, meu povo, gostaram? Espero que possa ter ajudado. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima em mais uma aula virtual de matemática.